Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao FSB na TV, seu programa sobre arte, ciência e cultura no sul e extremo sul da Bahia, produzido por professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. No programa de hoje, vamos seguir com as matérias produzidas pelos estudantes de jornalismo da UFSB no primeiro semestre desse ano. Também temos uma novidade em nosso programa, o nosso novo quadro Direitos em Pauta. Fica com a gente para saber mais. O FSB na TV. Hoje vamos assistir às matérias voltadas para as questões ambientais em Porto Seguro e região. Na matéria produzida por Júlio César, vamos conhecer uma pesquisa da UFSB que tem estudado o risco de erosão e inundações na cidade. Cailane Oliveira foi até o município de Bertópolis, em Minas Gerais, para acompanhar a primeira pré-jornada agroecológica no território indígena Machacali. Larissa Santos nos fala de um tema que interessa a todos que frequentam o litoral de Porto Seguro: o lixo nas praias da cidade. E no programa de hoje vamos lançar também o nosso novo quadro Direitos em Pauta, que tem como objetivo trazer temas jurídicos de interesse da população para o debate. O quadro é produzido em parceria com o Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos, projeto da UFSB, coordenado pela advogada e professora Carolina Bessa, com a participação da estudante de Direito Hortência Brito. Elas vieram aqui nos estúdios conversar com a gente. O cenário é de cartão postal, mas por trás da paisagem paradisíaca, o avanço do mar e as chuvas intensas estão mudando o litoral e preocupando pesquisadores. Um estudo da Universidade Federal do Sul da Bahia e do IFBA de Porto Seguro analisou mais de 25 quilômetros da costa, entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. O levantamento mediu indicadores ambientais e socioeconômicos para identificar os trechos mais vulneráveis à erosão e às inundações. E para entender mais sobre o assunto, conversei com a autora da pesquisa, Gabriela Leal, que é mestre em Ciências e Tecnologias Ambientais. E mais interessante que a gente encontrou é que no cenário moderado a gente já tem praticamente toda a nossa costa se encontra com alta vulnerabilidade para aquele cenário. A pesquisa também avaliou cenários extremos, como maré alta, ventos fortes e aumento do nível do mar. Nessas condições, áreas como a Ponta Grande e a Orla Norte estão entre as mais expostas aos impactos. Essa paisagem que atrai turistas o ano inteiro pode estar com os dias contados, se medidas urgentes não forem tomadas. A Praia da Ponta Grande foi considerada uma das áreas mais vulneráveis da costa de Porto Seguro e já vem enfrentando efeitos extremos cada vez mais frequentes. Em situações de chuvas fortes, maré alta, a pesquisa aponta que quase 100% da faixa costeira está em risco. Quando a gente tem uma entrada de uma maré muito forte, com vento, algumas barracas de praia são prejudicadas. A gente tem nosso caso crônico aqui, que é a Ponta Grande, a BR, que é o principal meio de ligação entre a nossa cidade de Santa Cruz e a cidade de Cabralha, muitas vezes desmoronou, então prejudicando aquele deslocamento, colocando em risco as pessoas, né, que se deslocam. E também, quando tem caso de inundação muito grande, pode ocorrer perda de vidas. A Defesa Civil, criada oficialmente em 2021, realiza mapeamento de áreas de risco e ações de prevenção em parceria com outras secretarias. Até hoje foram identificadas mais de 700 famílias vivendo em locais vulneráveis, incluindo encostas e zonas de morros. Parte dessas famílias já está cadastrada em programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, e com reassentamento planejado. A Defesa Civil tem feito um trabalho, aproveitando a estiagem, tem feito um trabalho constante de visita técnica e orientações e até mesmo de prevenção para que os moradores possam saber ter consciência e conhecimento disso. Enquanto pesquisadores alertam sobre os riscos, a Defesa Civil mapeia áreas vulneráveis e orienta a população sobre medidas de prevenção.
com grau, com potencial muito forte, de 60 a 100 milímetros, com vento muito forte, a não ficar em sua residência, a ir para outra residência, né, para que possa ter segurança e que esse morro não venha desmoronar, desabar em cima da sua residência. Foi muito importante a gente avaliar o cenário futuro, né, colocando parâmetros de elevação do nível do mar e tudo mais, mas o mais interessante foi a gente ver que, não, a gente tem que olhar para agora, porque agora a gente também, em determinadas condições, tem sofrido impactos na nossa costa que pode piorar ao longo do tempo, né, se a gente não estabelecer políticas para poder minimizar esses efeitos. Você acha que daqui a quanto tempo a Nadine vai retornar lá, né, para ter alguém para abrir a casa para vocês? Pela primeira vez no território Machacali do povo Tsikma-an, foi realizada uma pré-jornada de agroecologia, com o apoio da Teia dos Povos e do projeto Hamri Terra Viva. A ação reuniu comunidades indígenas, quilombolas e mestres dos saberes tradicionais. Pesquisadores da UFSB acompanham o projeto Hamri e colaboram com o povo Tsikma-an. Essa parceria tem como principal foco apoiar a preservação do território Machacali e valorizar a sua cultura, unindo os saberes tradicionais e o conhecimento científico para fortalecer o cuidado com a terra. Alguns estudantes da UFSB que estão no mestrado, eles já têm colaborado muito com o projeto, assim, e são pessoas que desenvolveram também uma percepção, né, de que a pesquisa acadêmica ela pode ser uma pesquisa que esteja a serviço de uma necessidade comunitária. Então, eles têm trabalhado, por exemplo, em toda a comunicação do projeto, em momentos de tradução de cenas que são filmadas do projeto com jovens Tsikma-an. Eles têm trabalhado também no diálogo, né, da preparação, assim, da possibilidade de trabalhar com audiovisual dentro das aldeias. Eles têm feito trocas, né, de conhecimento sobre isso. A maior preocupação é o encerramento do projeto Hamri, previsto para outubro deste ano. O secretário de Desenvolvimento Social Federal, André Quintão, se posicionou diante da situação e afirmou que o Ministério Público de Desenvolvimento Social ainda não fez nenhum contato formal sobre as maneiras de colaboração e se comprometeu a analisar como apoiar essa causa. Mas nós já acertamos aqui com o promotor Paulo César, que é meu conterrâneo aqui de Minas Gerais, com a Luana, com toda a equipe, um encontro em Brasília para vermos todas as possibilidades que o governo federal possa vir a ter de apoiar esse projeto. Além da alimentação, o reflorestamento foi analisado como uma das principais necessidades da comunidade. A atuação do Ministério Público de Minas Gerais, através de projetos sociais com recursos de uma medida compensatória de danos ambientais, contemplou o projeto durante 2 anos. São 156 hectares de Mata Atlântica sendo reflorestados com plantio de mudas. Nós temos 100 quintais agroecológicos maravilhosos, e alguns viveiros também. E a gente espera que os governos, tanto o governo municipal, quanto o governo estadual, quanto o governo federal, também aloquem, né, políticas públicas que possam dar continuidade a esse projeto. O Ministério Público não é executivo, o Ministério Público vislumbrou a possibilidade de fazer um projeto piloto aqui que ocorreu. Agora a gente espera que as diversas instâncias aí do Poder Executivo possam também contribuir para a continuidade e a perenidade desse projeto que é tão maravilhoso. O território no Vale do Mucuri, apesar de vasto, grande parte da área está tomada por capim, fruto do avanço de queimadas e desmatamento que vem sofrendo ao longo dos anos. O projeto inicialmente foi aprovado, por 2 anos, com uma expectativa realmente de que a gente conseguiria renová-lo por pelo menos 20, já que não se fala em reflorestamento de um território de 5.000 hectares dominado por capim em 2 anos. Em 2 anos foi possível iniciar esse processo, iniciar a transição agroecológica, mas é uma transição, então o projeto precisa continuar. Uma das lideranças do povo Tsikma-an, Vitorino Machacali, nos contou sobre este processo e como se sente com a realização do evento no território. Porque
acabou a nossa medicina, né? A nossa religiosa, caça tudo, né? As comidas produtivas é antigo. Nós todos daqui da aldeia, do Machacali, aldeia de Pradinha. Pero muito obrigado de tudo do nosso evento trabalho, né? O nosso trabalho do Ranri, Terra Viva, é muito importante para a gente. É importante garantir a preservação da terra Machacali, da sua cultura, história e ancestralidade, unindo o compromisso e a esperança de ter a floresta de volta no futuro. Porto Seguro é conhecida por sua história, cultura e paisagens naturais. Mas por trás das praias e pontos turísticos cresce um problema ambiental ainda pouco enfrentado: o acúmulo de lixo e a falta da coleta seletiva. Segundo dados da Secretaria de Turismo, com mais de 2 milhões de turistas por ano, Porto Seguro gera uma enorme quantidade de lixo. Com o aumento do turismo, essa quantidade cresce a cada temporada. Nas praias mais movimentadas, como Taperapuã, é comum ver lixos na areia e poucas lixeiras por perto. Esse acúmulo prejudica o ecossistema local, afetando a vida marinha e a qualidade das águas. A cidade ainda não possui um programa oficial e contínuo de coleta seletiva, o que dificulta o descarte adequado desses materiais. Sem apoio oficial, iniciativas da sociedade civil vêm assumindo esse papel. O Clube da Amizade, criado há 45 anos por mulheres do bairro, realiza mensalmente um ecoponto que arrecada entre 1 e 2 toneladas de materiais recicláveis em um único dia. O Clube da Amizade é uma instituição que já tem 45 anos, vai fazer agora em outubro. É uma instituição de mulheres. E nós trabalhamos também hoje com o ecoponto para poder ajudar a questão ambiental, que está precisando de atitudes sustentáveis para o mundo. Nós apoiamos a feirinha de artesanato. O Clube da Amizade ele é cultural, mas se preocupa com as questões sustentáveis do planeta. E hoje nós coletamos média assim, de 1 a 2 toneladas por mês, num dia só. Eu sempre no terceiro sábado de cada mês. E que coleta os materiais, papel, plástico, garrafa PET, e metais e eletrônicos. A nossa atitude em relação a isso surgiu com o plugin no Dia Mundial da Limpeza. Muito desse material que poderia estar no lixão, a gente reutiliza, alguma pessoa dá a oportunidade das pessoas reutilizarem, e reciclarem também. Eu acho que todo canto devia ter esse cuidado, mas ainda não tem. E é isso, a gente tem que cuidar enquanto a gente pode, O planeta é isso. A coleta é feita por voluntários e moradores da própria comunidade, como José Braga Neto, funcionário público aposentado que separa o lixo durante todo o mês para participar da ação. Eu acumulo, durante todo o mês, porque já que ele sobra aqui é o terceiro sábado do mês. O incentivo à sustentabilidade, essa ação reduz a quantidade de lixo não reciclável levado para aterros sanitários, prolongando a vida útil desses locais. São os moradores que assumem o compromisso com o meio ambiente. Ações como as do Clube da Amizade mostram que, mesmo com poucos recursos, é possível gerar impacto local. Mas a transformação real também depende de políticas públicas, educação ambiental e do envolvimento de toda a sociedade. Uma pesquisa da Universidade Federal do Sul da Bahia revelou que o lixo flutuante nas praias afeta os ecossistemas costeiros e compromete a saúde do mar, da fauna e da própria imagem da cidade. A ideia original desse projeto era a gente entender a importância das macroalgas, desse material que muitas vezes fica arribado, fica presente na praia. Tanto aqui em Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha e Ilha de Taparica, é uma região toda propícia para ter esse tipo de formação costeira. No caso da interação com o lixo, é a perspectiva de proteção da praia. E com isso, esses ambientes onde tem essas formações recifais, eles são ambientes mais protegidos. A segunda fonte mais importante de lixo que a gente vê é sim o turismo. Então a gente vê
materiais típicos, talherzinho de sorvete, fitinha de hotel, uma série de coisas que você vê tipicamente ser das próprias barracas, né? Que 60%, mais da metade do lixo produzido pela rede hoteleira é reciclável. E a tendência de Porto Seguro é aumentar não só a população, e o turismo vem crescendo ano a ano. Cada vez mais a gente vendo impactos se a gente não cuidar direitinho na nossa gestão do resíduo sólido. Olá, estamos aqui com a professora Carolina Bessa e com a estudante de Direito Hortência Brito, que vão nos falar dos programas, o Programa Permanente em Direitos Humanos e o podcast Extremo Sul Jurídico, que são 2 projetos de onde se originam o nosso novo quadro Direitos em Pauta. Sejam bem-vindas, Carol, Hortência. Obrigada. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui com a gente e também poder lançar esse quadro em parceria com vocês, que é o quadro que vai trazer um debate sobre questões jurídicas para a nossa população aqui do extremo sul da Bahia. Carolina, fala um pouco para a gente sobre o Programa Permanente em Direitos Humanos, que foi idealizado e é coordenado por você e de onde se origina nosso quadro, né, Direitos em Pauta. Obrigada, professora Joana. O Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos, ele nasce em 2019, com a proposta de articular, né, algumas ações de extensão universitária, cujo tema central eram os direitos humanos, né? Então, a extensão universitária é uma das ações da universidade, né, para além do ensino, para além da pesquisa, em que a gente busca estabelecer uma interação de diálogo, de parceria com a comunidade em geral, para além da própria universidade, né? Então, o programa hoje, para citar alguns exemplos, ele tem como algumas ações o próprio podcast, que é a mais recente, mas a gente também tem ações mais antigas, como, por exemplo, um projeto de educação em direitos humanos em escolas públicas, né, de Porto Seguro e região, em que a gente realiza oficinas semanalmente com jovens para difundir, né, os temas, as questões em torno das lutas, também dos direitos humanos. Outras ações, a gente tem uma semana jurídica que acontece anualmente, né, esse ano a gente vai ter a 3ª edição, que é um evento aberto para a comunidade acadêmica e em geral também. E ainda a gente tem um calendário de direitos humanos, que é uma ação protagonizada também por estudantes, cujo objetivo é difundir datas afirmativas em torno dos direitos humanos no Brasil e no mundo. A ação mais recente, como eu disse, é o podcast, né, Extremo Sul Jurídico, que foi idealizado, inclusive, por estudantes. Olha só, e temos aqui a Hortência, que é a idealizadora, né, desse podcast. Fala um pouco pra gente, Hortência. Então, o podcast, ele começou dentro do componente da professora Carolina Bessa. Sou eu e mais alguns alunos que a gente pensou em fazer como produto. Então, seria entregue no final do componente, como trabalho final mesmo. E a gente fez toda uma primeira temporada com atores jurídicos da região. Então, a gente convidou principalmente pessoas que a gente já tinha próximas. Então, a gente publicou toda essa primeira temporada no YouTube. O canal é Extensão Universitária, CCX. E depois dessa primeira temporada, a professora convidou para a gente fazer um projeto a partir disso. Então, a gente está agora com um projeto de extensão, que é o podcast Extremo Sul Jurídico, já com toda uma nova redefinição, que a gente faz uma parceria com o curso de jornalismo, agora com a professora Joana e com a professora Michele, e os discentes de jornalismo. E agora vamos lançar, né, a 2ª temporada. Sim, o podcast ele vai no YouTube, no canal de vocês, né? Isso com entrevistas de personalidades, pessoas que atuam no meio jurídico aqui na região. Aqui na região, no Extremo Sul. Certo, trazendo temas relacionados. Quais são as temáticas que vocês estão pensando em trazer no podcast Extremo Sul Jurídico? Que são as mesmas temáticas que vão estar também aqui no nosso quadro, né? Então, as mais diversas. Direito de família, falar um pouco sobre a NPJ que funciona na UFSB, meio ambiente, então, direito penal também. Sempre voltado a uma educação jurídica popular mesmo, para que a comunidade conheça um pouco do trabalho dos profissionais aqui da região. Certo. E essa importância, a Carol falou que desenvolve um projeto nas escolas com jovens, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de popularizar o direito, né? De trazer essa educação sobre direitos humanos, sobre cidadania para todos os cidadãos, para qualquer pessoa, porque é um assunto de interesse
comum a todos, né? Poderiam falar um pouco dessa importância dessa educação em direitos que vocês estão desenvolvendo? Sim. A gente tem pelo menos 2 pontos, eu acho, né, Joana? Assim, o primeiro ponto é de existir uma linguagem jurídica que é pouco, às vezes, acessível, pouco conhecida, né? Alguns jargões, enfim, e existem alguns receios também, né? Às vezes algumas pessoas têm alguns receios de procurar algumas instituições e, enfim, não ter suas soluções ali encontradas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Acho que um outro ponto é o próprio eixo direitos humanos como, na verdade, um grande guarda-chuva, porque os direitos humanos, eles transversalizam todas as áreas, né, do direito, a gente poderia dizer, desde o direito civil, o penal, ambiental, o direito de família. Enfim, então a gente entende que os direitos humanos, eles são, na verdade, um guarda-chuva que nucleiam todos esses outros direitos. E a partir da discussão dos direitos humanos e até da desconstrução de alguns estigmas, a gente tem alguns preconceitos, né, em torno dos direitos humanos, como algo que defende, né, pessoas que não deveriam ser defendidas, quando, na verdade, a gente tem uma conquista, na verdade, conquistas no plural, e ainda direitos que não foram conquistados, né? Então a gente costuma dizer que os direitos humanos, eles são um campo de disputa ainda, né? Porque a gente não tem a conquista plena e nem mesmo a efetivação. Então a ideia de promover ações de educação jurídica popular por meio de projetos de extensão, por meio de áudios e vídeos, como é a ideia do podcast, é justamente levar para o maior número de pessoas, né, independentemente da sua formação ou não, a ideia de que os direitos fazem parte do nosso cotidiano, né, principalmente. Então é algo que faz parte do nosso dia a dia. E a ideia do nosso quadro aqui, Direitos em Pauta, é trazer essa discussão para a televisão, né? Chegar na nossa audiência, no nosso público, informações, reflexões sobre direitos humanos, sobre os nossos direitos que atravessam as nossas vidas, né, cotidianamente. E vamos falar do primeiro episódio? Quem é a nossa primeira convidada, tanto para o podcast como para o nosso quadro? A nossa primeira convidada é a doutora Carolina Bastos, ela é professora da UFSB e ela hoje também é coordenadora do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFSB. Tá certo. Muito obrigada, Hortência, muito obrigada, Carolina, pela presença de vocês aqui hoje, por essas informações novas. Até então, a gente não tinha trazido o tema do direito, que é um curso que nós temos na UFSB, né, o curso de Direito, no qual a professora Carolina leciona, e a gente ainda não tinha trazido o debate sobre questões jurídicas, sobre direito para o nosso programa, e agora temos ele oficialmente através do quadro Direitos em Pauta. Doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, especialista em Direito Empresarial do Trabalho e atualmente professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Sul da Bahia. Suas pesquisas atuais abordam a divisão sexual do trabalho, um tema de extrema relevância na área jurídica e social. Professora Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença e disponibilidade em estar conosco e com a nossa audiência. Eu queria agradecer o convite e fico feliz de saber da existência do podcast, porque eu fiquei sabendo com o convite. Então, acredito que possa atingir bastante gente e passar informações que podem ser relevantes, né? Vamos lá. Então, vamos começar. Como primeira pergunta, a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar, né, na coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UFSB. Nossa, muito tempo. Trajetória, me formei em Direito em 2001, numa universidade em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois eu fui fazer pós-graduação no Rio, fiz uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, depois outra na Fundação Getúlio Vargas, essa em Direito Empresarial do Trabalho, que foi a área que eu realmente passei a seguir. Depois eu voltei para o Espírito Santo para fazer o mestrado. Meu sonho sempre foi ser professora, então eu quis fazer o mestrado para tentar entrar na carreira acadêmica e aí, de fato, me descobri, né, porque eu podia ter descoberto que eu não funcionava muito bem, mas eu realmente me descobri nessa área e desenvolvi o meu projeto de mestrado também na área trabalhista
E quando eu cheguei ao doutorado, eu fui trabalhar com essa questão da divisão sexual do trabalho, eu comecei a estudar gênero, e aí agora passei no concurso no ano passado, aqui na UFSB, e nesses meus anos todos acadêmicos, né, eu também sempre levei paralelamente a minha vida na advocacia. Agora uma pergunta voltada mais para a sua área de pesquisa, Certo. Que é a divisão sexual do trabalho. A gente sabe que é um fenômeno que vai impactar ali diretamente nos direitos humanos, especialmente no que diz respeito à igualdade de gênero e à justiça social. E dentro desse contexto, como você enxerga a relação entre direitos humanos e a segregação de funções por gênero no mercado de trabalho? Como que eu enxergo? A gente vai tendo uma sensação, né, já há um pouco mais de um século, de que as coisas estão num processo de melhora, né? Não vou dizer que não estejam, mas a gente ainda precisa percorrer um longo caminho, né? Quando a gente estuda sobre gênero, né, a gente vai compreendendo que o patriarcado, o machismo, eles são uma estrutura que sustenta, né, toda a sociedade. Então, você derrubar essa estrutura é muito difícil. Você pode dar uma cobertura, assim, né, diminuir um pouquinho os impactos, assim como a gente faz com o próprio capitalismo, né? A gente cria a legislação trabalhista para poder frear um pouco o impacto do capitalismo. A gente cria a legislação protetora de gênero, Lei Maria da Penha, né? Proteção, por exemplo, do salário igual, com o objetivo também de frear esse capitalismo e esse machismo, mas no fim a estrutura ainda está ali embaixo, né? E quebrar essa estrutura completamente é um processo mais difícil, mais lento. Então a gente ainda está longe de chegar no ideal, mas estamos caminhando, acredito que já é um passo, né? E nessa perspectiva ainda, o impacto das novas tecnologias, você acha que tem algum impacto nesse quesito de segregação? Vai melhorar? Você acha que as novas tecnologias vêm para piorar esse quadro? Não, para piorar, eu não sei se elas vêm para piorar, mas elas têm piorado. Eu acredito que não piorado necessariamente a desigualdade entre homens e mulheres, mas pode sim aprofundar desigualdades. Isso qualquer exatamente pelo que eu falei antes, né? Como a questão do machismo, do próprio capitalismo vem dentro de uma estrutura, o racismo, enfim, todos eles estão dentro de uma estrutura que sustenta a sociedade. Qualquer situação nova, né? Seja de redes sociais, seja da inteligência artificial, tudo isso vai estar calcado dentro de dentro dessa estrutura que já existe na sociedade. Então, automaticamente, as coisas vão se mantendo ou vão se aprofundando. O FSB na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Sigam a gente nas redes sociais para conferir todos os nossos programas.